falar com a Isabel Mega sobre esse assunto da semana. Isabel, tudo bem? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia. Boa sexta-feira para você também. Assunto da semana, Isabel, que deve se arrastar, porque pelo que a gente acompanhou nas informações da Luciana Amaral na reportagem, da Gabriela Veras, aí não temos muitos avanços. O que temos no momento, inclusive por parte da equipe do governo, Isabel, é muito mais descartar possibilidades do que, de fato, apresentar uma proposta que deve ser colocada em prática. O governo tem trabalhado, Carol, para esclarecer aquilo que não cogita. Então, por exemplo, a questão da extensão do prazo de validade de alimentos. Isso está descartado pelo governo, né? O próprio ministro Rui Costa explicou muito bem que não há essa cultura no Brasil, então não há nenhum plano de que isso possa ser de alguma forma adequado à realidade brasileira. Então, isso já foi esclarecido, porque em algum momento isso começou ali a render munição também para a oposição começar a dizer que o governo poderia vender alimentos podres. Isso chegou a circular. Então, isso se conecta com aquele assunto de preocupação quase que número 1 do Palácio do Planalto. Eu diria número 2, porque a número 1 é o preço dos alimentos hoje, sexta-feira, mas a número 2 é em relação à perpetuação de fake news e como é que isso atinge em cheio o governo. Olha a conexão das coisas, Carol. Então, sim, falta bater o martelo em relação às medidas que são pensadas por todos esses ministros que tanto a Gabi Veras quanto a Luciana Amaral trouxeram ali, que estão participando dessas discussões. Vale lembrar, Carol, quem estava aqui com a gente no Novo Dia ontem, vai chegar e vai me cobrar, mas Isabel, você disse que a reunião com o presidente Lula ia ser só na segunda-feira. A reunião aconteceu hoje, dá o tom da urgência, de fato, com que o presidente Lula está lidando com esse assunto. Não dava para esperar até segunda-feira para reunir todo esse time de ministros. Ele já chegou a ter conversas com parte dessa equipe que vai estar reunida hoje no Palácio do Planalto, Carol, mas para, de fato, o governo consiga fechar ali as ideias e possa fazer anúncios em relação ao preço dos alimentos, depois de tanta expectativa que foi gerada ao longo da semana. A fala de ontem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixa muito bem claro que o governo não está interessado neste momento em trabalhar com a ideia de subsídios, até porque o próprio Haddad deixa muito bem claro que não há espaço fiscal neste sentido. Então o governo trabalha com outras ideias. A fala dele também dá pistas de que o governo vê com bons olhos você trabalhar na portabilidade em relação a essa questão do PAT, esse programa de alimentação do trabalhador. Já houve ali ideias no passado aplicadas pelo Banco Central, mas falta você evoluir em relação a isso. Por exemplo, você que recebe um vale-refeição, um vale-alimentação, às vezes vai passar em algum estabelecimento e aí não aceita. E aí você acaba reduzindo um pouco o seu espectro de supermercados, de restaurantes que você vai. Então a ideia é que todas as bandeiras, por exemplo, possam ser aceitas. Isso tudo entra nessas discussões sobre a portabilidade. Você não vai inferir necessariamente na redução do preço do que esse consumidor está comprando, né? O preço do alimento não vai diminuir a partir dessas medidas que são avaliadas em relação aos vales refeição e alimentação. Mas você, de certa forma, pode facilitar a aquisição e facilitar com que também tenha uma taxa ali que hoje é cobrada e que poderia sofrer mudanças. É essa a espinha dorsal disso. Ontem a gente trouxe a medida também em relação às ideias que estão sendo ali geradas, principalmente nos ministérios que lidam mais com questões agro, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a CONAB também. Então tem ideias ali de você aumentar a oferta de crédito, você aumentar o nível de assistência técnica. Isso passa pelas discussões do Plano Safra também. O próprio ministro Fernando Haddad falou ontem também da expectativa alta que o governo tem em relação ao Plano Safra deste ano, depois ali de um ano de 2024 que foi difícil para o agronegócio do ponto de vista ali dos prejuízos que foram colhidos devido ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, a seca extrema no norte do país. Então tudo isso influenciou bastante. Para este ano se tem expectativas também de mais acenos aos produtores, então essas discussões também estão sendo pontuadas. Tem uma ideia que nasceu na CONAB também,
que trata ali da possibilidade de você trazer mercados populares para que as pessoas possam comprar alimentos. Seria uma espécie de metáfora que eles estão fazendo em relação às farmácias populares, que você adquire remédios a preços mais baixos. Então, essa ideia também ali é vista com bons olhos no Palácio do Planalto, mas não por todos. Ainda tem uma certa resistência, por exemplo, da Casa Civil, mas é uma ideia que também está ali no seio dessas discussões todas. Então, com essa reunião de hoje, Carol, a ideia é você ter esse apanhado, o que cada ministro está trazendo de novidade, para que você comece a evoluir em relação a um desfecho e possa ter algum anúncio do que seria ali esperado de pacote de ideias do governo para reduzir o preço dos alimentos, já que o risco eleitoral é considerado muito alto se não houver, de fato, uma consequência direta no barateamento dos alimentos no Brasil.